Oda, finalmente, está nos mostrando todas as lendas do antigo mundo de One Piece, incluindo todos os membros dos Piratas Rock, dos Piratas Roger e dos Piratas Kuja. Mas com eles vem outra onda de segredos ocultos e detalhes da tradução, como o novo ataque nomeado de Roger Aramitama e sua demologia religiosa, ou o plano secreto de Jabek para obter duas frutas muito específicas. Então, vamos analisar juntos este capítulo de One Piece. Mas antes disso, quero contar que o globo de pelúcia da biblioteca de Aora está de volta. Caso você não saiba, há alguns anos, lancei o globo de pelúcia da biblioteca de Aora, uma recriação fiel ao cânone do mundo. Em uma adorável pelúcia macia, repleta de detalhes escondidos, easter eggs e ilhas para descobrir. Muita gente comprou e adorou. Mas como alguns de vocês perderam a oportunidade, ele está de volta, só que em uma cor diferente, inspirada no mapa antigo. Perfeito para combinar com o original ou para quem perdeu o lançamento original há 2 anos. No entanto, assim como o anterior, este plush só entrará em produção por meio de financiamento coletivo, o que significa que precisamos de pelo menos 200 pedidos para que a produção seja iniciada. A campanha de financiamento coletivo dura apenas 10 dias até o dia 15. Portanto, se você tiver interesse, considere encomendar seu bichinho de pelúcia agora mesmo, para recebê-lo dentro desse curto período. E não se preocupe mesmo que a campanha não seja bem sucedida, você receberá seu dinheiro de volta. Ou seja, você não tem nada a perder. Acesse o link na descrição abaixo para adquirir seu próprio bichinho de pelúcia da biblioteca de A e ajudar a financiá-lo antes do dia 15 para que se torne realidade. Obrigado. Na capa vemos os piratas cabeça de estrela, sobrepostos aos piratas do Roger, reforçando o paralelo entre Zoro, Sanji e Gaban. Zoro e Sanji são espadachins com cicatrizes nos olhos e eram conhecidos como o Rei do Submundo, às vezes traduzido erroneamente como Rei das Trevas, enquanto Zoro é chamado de Rei do Inferno. Por outro lado, Sanji e Gaban parecem ser bastante apaixonados por mulheres. Embora Gaban tenha se tornado leal a Ripley após o casamento, algo que espero que Sanji também faça. E apropriadamente, enquanto Sanji se inspira no estilo francês, Gaban também carrega um nome francês que Odin revelou no último SPS ter sido tirado do nome da atriz francesa Jeanne Gabin, escrito com um I. Atrás de Luffy, por sua vez, está Nami, que não está do lado de nenhum dos dois, mas sim atrás de ambos. Logo atrás de Luffy. Então, você poderia argumentar que Oda ainda está enfatizando a importância dela para Luffy, mas em vez de ser uma de suas asas, um termo que se aplica tanto a Gaban quanto a Zoro e Sanji, ela é mais como seu cérebro ou algo do tipo. Mas também se poderia argumentar que Oda simplesmente gosta de desenhar Namias grandes em páginas coloridas. Em seu chapéu está escrito Belle, uma referência a Bellamy, sua mãe. No chapéu de Luffy estão escritos os nomes do resto da tripulação, incluindo Brook, que curiosamente tem o cabelo tingido de vermelho. Aqui no início do capítulo, vemos um reino Surin provavelmente na Grand Line, mas não conseguimos descobrir seu nome. Infelizmente, é caracterizada por suas torres. E se você olhar atentamente, também poderá ver uma grande ponte à direita que se estende a partir dela. Todos os homens deste reino caíram impotentes diante de seus opressores. Embora por fim, isso também inclua um homem que parece estar apenas dormindo com uma touca de dormir. Os responsáveis por essas agressões parecem ser os piratas Kuja, aos quais este capítulo se refere em seu título como Idoru, ou ídolos adorados por sua beleza. Nós os vemos navegando no mesmo navio em que mais tarde veríamos Hancock, chamado Perfume Uda, carregado por 2 grandes serpentes, Uda tão venenosas que até mesmo os reis do mar se afastam delas, permitindo que elas carreguem o navio com a ajuda de seus remos ao longo da faixa calma onde fica sua terra natal. O capítulo se refere a eles como vindos de Neoningu, ou país feminino,
um termo que já foi usado antes, é claro, referindo-se ao Império do Lírio Amazônico. Só para lembrar, embora Amazon Lili seja o nome do país, a ilha em si é chamada de Ilha da Mulher, ou Ilha das Mulheres se preferir, escrito como Neo-Ashima em japonês, mas ocasionalmente o termo Lírio da Amazônia é usado para se referir ao território como um todo, como vemos em algumas outras ilhas. Como sabemos, os Kuja são quase idênticos aos humanos, mas possuem a peculiaridade de só poderem dar à luz mulheres, razão pela qual deixam a ilha ao atingirem a idade adulta, em busca de um pretendente, retornando em seguida com uma recém-nascida para criá-la como filha. O país é governado por uma imperatriz cuja posição é definida por meio do poder e da meritocracia. Embora isso nunca tenha sido totalmente esclarecido, está simplesmente implícito, já que não vemos uma relação direta entre muitas das imperatrizes e o fato de elas também servirem como capitãs de seu exército, os piratas Kuja, que lançam expedições no exterior. Este capítulo nos apresenta uma jovem gloriosa, a atual imperatriz e capitã dos piratas Kuja, Dash, que mais tarde apareceria com o nome de Ancien Neon e ajudaria Luffy durante o arco de Amazon Lily. O nome Non provavelmente se refere ao fato de ela constantemente dizer non, soando como uma voz de avó, mas também é um trocadilho com Non, o nome da ilha delas, Neogashima. Seu traje é bastante semelhante ao de Hancock, uma roupa destinada a uma imperatriz, que inclusive carrega o símbolo de Kuja, já que essa palavra significa simplesmente 9 serpentes em japonês. Assim, o logotipo apresenta 9 serpentes dentro de uma ovelha, lembrando um filho, talvez uma alusão às antigas ligações culturais do grupo. Aqui, como podemos ver assim, como Hancock, a beleza de Gloriosa era admirada por todos, chegando a fazer com que muitas mulheres se apaixonassem por ela, com uma delas até mesmo afirmando que seu coração estava à beira da falência. Até mesmo as serpentes ao redor se encantavam com uma beleza que superava a da própria humanidade. Curiosamente, uma das Kuja se parece com Cosmos, uma integrante atual dos Piratas Kuja, mas duvido que ela seja tão velha sem ter mudado muito. Então me pergunto se essa seria a mãe dela. Há também outra Kuja ao lado de Gloriosa na página seguinte, usando uma jaqueta aberta. Uma tendência de moda usada posteriormente por Reindo no presente. Toda essa cena de terror ajuda a desmentir a ideia de que era a Akuma no Mi de Hancock, que fazia com que os outros gostassem mais de sua beleza, mas, como vemos aqui, claramente não era o caso. Sua Akuma no Mi tem a capacidade de usar seu charme para petrificar os outros, mas a admiração constante que ela recebia de todos era devido à sua beleza, e não apenas a ela. É o mesmo vale para Gloriosa. Ela não é a única a ser tão admirada, no entanto, porque enquanto recebe várias cartas de fãs, muitas das quais parecem ser verdadeiras cartas de amor, dados os lacres resistentes, Shiki recebe ainda mais cartas em uma cesta muito maior. Quem administra as cartas aqui é uma jovem Tritoma, que viria a ser a imperatriz de Amazon Lily antes de Hancock. Só para relembrar, atualmente a imperatriz é, claro, Boa Hancock. A que a antecedeu foi Titoma, que só havia sido mencionada em um SPS, mas finalmente a vemos aqui na história. Antes dela veio Shaki, e antes desta Gloriosa. Vemos aqui o período em que Gloriosa era capitã, e Shaki vice-capitã, antes de ela assumir o comando, quando Shaki já tinha 20 anos. Cada um de seus nomes, como todos os da série Amazon Lily, deriva de flores como o próprio lírio do Amazonas, a flor gloriosa, também conhecida como lírio do deserto, a flor Shakuyaku, ou peão, a flor Titoma, ou lírio de fogo, e a flor Hancock, ou o lírio asiático. Aliás, o fato de Shakuyaku ter sido nomeada em homenagem a uma flor
já era uma grande pista sobre sua identidade como Auja muito antes de ser confirmada. Também vemos isso referenciado neste capítulo, pois apesar do uso da palavra ídolo, foneticamente a leitura em kanji para essa palavra é Takanohana, que significa flores inalcançáveis. O interessante é que foi mencionado que todas essas mulheres acabaram se apaixonando, e Aizer sofreu de desgosto amoroso como consequência disso. A paixão avassaladora é algo real, e embora não seja considerada uma doença ou infecção, é um estado em que as defesas e a força do corpo podem ser enfraquecidas devido à tensão psicológica de se sentir apaixonado, especialmente se esse amor não for correspondido. No caso de Hancock, claro, é o amor dela por Luffy. Já Tritoma, não sabemos por quem ela se apaixonou, mas sabemos que tragicamente a paixão a consumiu, e ela perdeu a vida, razão pela qual Hancock acabou assumindo o controle. Recuando pouco mais no tempo, podemos supor que a paixão de Shaki era real, já que os dois acabaram se casando e se estabelecendo juntos em Shabondi. Embora claramente tivessem um relacionamento bastante casual, considerando quantas vezes simplesmente desapareciam por meses a fio. Já Gloriosa afirmava ter se apaixonado na juventude, mas nunca soubemos por quem até agora. Seu objeto de admiração era ninguém menos que Gold D. Roger. Aqui o vemos em plena forma a bordo do Oro Jackson, já em sua posse décadas antes mesmo de Tom começar a trabalhar no trem marítimo. E de fato, o navio já possuía seu misterioso ovo. Aqui, Roger ainda tinha sua cabeça de palha e sua espada. Ace, dois além de se parecer muito mais com seu filho Ace. Ele chama os Kuja por um megafone como seu molde e Mushi gravados sendo essencialmente energizado por ele. No entanto vemos Shakuyaku emergindo de seu crânio, facilmente enfeitiçando vários membros da tripulação de Roger, incluindo Gandu Coronel Mugren, Spencer Rowing Rangram, Donino, Max, Marks e até mesmo Gabin e Roger. O único que não se deixa levar completamente por sua beleza é o austero e sério que parece ser o único por quem ela realmente demonstra afeição, chamando-o carinhosamente de Ryan. Isso porque, é claro, os dois acabariam se casando e ela continuaria a chamá-lo de Raisin. No futuro também, como vemos em Shabondi em seu barco fluvial há muito tempo. Dizem que Chucky já foi um pirata muito poderoso, e eu ficaria surpreso se não víssemos isso aqui conseguindo derrotar alguém como Roger. Embora, obviamente, isso se deva à sua beleza, e não a uma luta totalmente justa. Vemos que sua aparência é bastante similar, considerando tudo com as abas em forma de asa no pescoço, combinando com as de sua roupa atual. Ela continua fumando o tempo todo, mas com cabelos mais longos, semelhantes aos de Hancock no presente. No entanto, outro personagem entra na história Monkey D. Garp, que perseguiu Roger muitas vezes no passado, como já nos foi dito. Mas se você se lembra, Shaki afirmou que, em seus dias como pirata, também foi enganada por Garp diversas vezes, o que finalmente vemos aqui em ação. Ela acabaria, porém, abandonando a pirataria completamente há 42 anos, não muito tempo depois deste ponto. E se não me engano, foram apenas alguns anos até que ela decidisse abandonar sua vida de pirata para abrir o bar clandestino da Shaki M. Shabondi, onde Roger se juntaria a ela algum tempo depois de sua morte. Curiosamente, SPS, quando um fã perguntou se Shaki fazia parte dos Piratas Rocks, Ona desviou bastante da pergunta e brincou sobre alguma correlação entre os dois, o que me faz pensar se Shaki realmente se juntou aos Piratas Rocks, mesmo que brevemente. Mas talvez tenha sido apenas Gloriosa que se juntou a eles. Talvez isso tenha levado Shaki a assumir o comando da Amazon Lily durante esse período e se tornar a capitã dos Piratas Kuja. E essa é a conexão a qual Oda estava se referindo. Enquanto as duas fogem, vemos que Gloriosa está sofrendo de mal de lava, com dores no peito por ter sido rejeitada por Roger. Shaki a chama de Nan, que significa irmã mais velha,
indicando que as duas são parentes e que Shaki é a irmã mais nova de Gloriosa. Enquanto isso, vemos que Garb se parece muito com Dragon e Luffy, usando seu icônico traje branco e já sendo vice-almirante do quartel-general da Marinha. Nesse momento, ele libera seu icônico Meteoro Genkotsu, que literalmente significa meteoritas de punho, em sua leitura de kanji, onde ele arremessa bolas de canhão com as próprias mãos, causando danos massivos, técnica que vimos ser usada contra os Milsunoni quando Luffy tentava sair de Water 7. Roger então revida com um novo golpe chamado Aramitama. Essa palavra é um termo religioso da crença shintoísta japonesa, sendo um dos aspectos que compõem o espírito de uma alma ou divindade. Simplificando um pouco esses aspectos, se manifestam na forma do Aramitama, que significa espírito impetuoso, e do Nijimama, que significa espírito pacífico, entre outros, sendo um mais violento e o outro mais pacífico. Portanto, faz sentido que um ataque poderoso receba o nome do aspecto violento. O interessante é que isso é semelhante ao seu outro ataque chamado Kamasari, frequentemente traduzido como partida divina. Um termo dos antigos ataques de chute japoneses que serve como um termo religioso, combinando os kanjis para Deus e para evadir ou repelir, e era originalmente usado para se referir poeticamente à morte ou partida de um deus. Assim vemos uma profunda conexão entre os ataques de Roger e o shintoísmo, mas particularmente com o lado mais violento e o conceito de matar deuses, o que poderia, é claro, estar ligado à ideia do D e dos dragões celestiais. Vimos Roger e Garp se enfrentando ambos usando golpes avançados de conquistadores, a ponto de nem sequer se tocarem. Curiosamente, Roger parece estar golpeando Garp com o lado cego de sua espada. Talvez porque não queira matá-lo, mas sim dar-lhe uma surra daquelas, o que demonstra a amizade entre os dois. Fazemos um breve desvio dos dias de Roger e Rock para ver como está Albath. Loki tentou ir para o mar, mas quase se afogou. Edda ficou furiosa com a hesitação de seus resgatadores e até ofereceu a Loki a chance de viver com ela. Mas infelizmente Loki estava tão desconfiado que não conseguiu confiar nela. Durante a cena vemos também um jovem Mato, que como sabemos, eventualmente se tornaria o barman do bar de Edida, o que nos faz questionar novamente o que realmente aconteceu com ele. Voltando para o lado de Rocks, vamos para a ilha Pirata Hatinusu, onde naquela época a montanha ainda não tinha o formato de um cardume, sendo descrita mais como parecida com um peixe. Vários meses se passaram desde o incidente da ocupação da Ilha dos Papagaios e Jabag agora controla Hachosu. Um homem aparece na Ilha dos Piratas, vestindo uma capa e empunhando um machado de prata. Ele parece ser bastante magro e pequeno. No entanto, depois que um pirata tenta chutá-lo, ele repentinamente cresce até o dobro da altura do homem e se torna muito mais musculoso do que aparentava com sua pequena mão, se transformando em um punho grande o suficiente para agarrar a cabeça do homem. Isso não parece apenas uma perspectiva maluca, mas sim o poder de uma Akuma no Mi, que na verdade é bem similar a uma que já vimos, a Akuma no Mi de Or. Essa Akuma no Mi, ainda sem nome, uma das poucas que ainda não foram nomeadas, até o momento, parece funcionar como o Karma, transformando o Daerano, recebido em força, permitindo que a Road aumente de tamanho e força muscular, algo que combina com a personalidade de Uru, que é toda baseada em religião e karma. Embora eu me pergunte se neste caso, isso foi acumulado previamente, ou se demonstra um domínio maior dessa fruta, que pode ser usada mesmo algum tempo depois. Ou o indivíduo que detém esse poder acaba sendo um assassino chamado Ko, que carrega o mesmo epíteto de Shiki de Goku, que, como você deve se lembrar do vídeo anterior, é um termo frequentemente usado para se referir à Yakuza, a organização criminosa, o que faz sentido, já que ele foi mencionado como rival de Shiki por um dos outros piratas.
Curiosamente, ele também usa um kimono com estampa de machado, e também tem uma grande tatuagem de um machado no peito, muito semelhante a uma tatuagem da Yakuza. O motivo do machado também aparece em seus óculos de sol, bem como em uma cicatriz no queixo, bastante similar à cicatriz atual de Drake Mass. Me pergunto se isso é apenas coincidência ou se temos mais um caso de Nepois, o motivo do machado no. Entanto, deve ser uma pista importante, pois, como nos foi dito, este é o homem que mais tarde seria conhecido como Jimmu, que significa machado de prata, mencionado por Zangoku há 6 anos, como um dos membros famosos dos espíritos do rock, juntamente com Oku, finalmente fazendo sua estreia depois de todos esses anos. Seu icônico machado de prata pode ser visto aqui, embora pareça ter crescido de tamanho junto com ele, assim como suas roupas. Suponho que algumas pessoas se perguntem se o zumbi general que empunha o machado de prata visto em Thriller Bark também poderia ser ele. Seu nome, Kyo, é escrito com o kanji Kyo, que significa mal perverso, ou incorpora o conceito de azar. De repente, porém, 2 buracos enormes irrompem da montanha, revelando Jabek, que queria abrir espaço para uma vista, formando as montanhas com a forma icônica de uma caveira de pirata. Jabek declara que deseja colocar as mãos em 2 frutas Delph. Ele afirma que uma delas deve estar em Albath, que quase certamente é a lendária fruta boneca que Loki supostamente comeu, mas ele afirma que elas só mostrariam seu verdadeiro valor quando Harold as comesse, o que sugere que uma delas funcionaria melhor nas mãos de um gigante, ou então simplesmente nas mãos de alguém realmente forte como Harold. Portanto, Jabek queria ser comido por alguém tão forte quanto ele. Mas depois disso, o Capitão John, o outro pirata lendário que Buggy tanto admirava e cujo tesouro ele queria encontrar, afirma que eles precisavam encontrar os Gala, o exército de gigantes que empunhavam martelo sobre o qual falamos alguns capítulos atrás. Dado que Jabbat já tem acesso a Albath, a forma como ele a usa dizendo, e então precisamos encontrar Gala, parece implicar que Gala detém a pista para outra fruta, mas não sabemos ao certo como isso funciona. Big Mom, que nessa época era conhecida apenas como Sherlock Lindley, a pirata, diz que pediu à sua rede de inteligência para investigar, referindo-se à vasta nave que vimos ela usar durante Whole Cake Island, mas não conseguiu encontrar muita informação sobre ela, provavelmente devido ao fato de Gala estar agora aparentemente em Punk Hazard. Sua chefe de cozinha e parceira com quem ela fundou a tripulação, se você se lembra, questiona se eles estão mortos, já que não puderam ser revividos, algo irônico, considerando que muitos dos membros dos Piratas do Rock foram mortos e depois revividos. Mas Lillian diz para ele parar de falar sobre devaneios, uma frase bastante similar à sua icônica frase "pare de sonhar", que ela usa diversas vezes ao longo da série. Dada a importância dessa dupla de frutas, o que vem à mente primeiro é sem dúvida a Gonomi e a Yummy Nomi. E considerando que muitos de nós especulamos que a primeira pode ser a fruta, que deveria estar em Alb com Loki, possivelmente nunca a tendo comido e acabando nas mãos de Shanks e posteriormente nas de Luffy, a outra, a Yummy Nomi, seria bastante apropriada dada a ambição de Barba Negra de também obter essa fruta. Mas por que exatamente Jabek iria querer ambos? É porque elas são tão essenciais para derrotar Mariha. No mínimo, uma dessas 2 frutas é quase certamente o tesouro nacional de Hachinosu, que, como você deve se lembrar, foi fortemente sugerido durante o incidente do Vale dos Deuses, como visto no flashback de Kuma, que os dragões celestiais haviam tomado o tesouro nacional de Hachinosu como prêmio pela jornada, o que é uma das razões pelas quais Rox acabou invadindo o Vale dos Deuses para recuperá-lo. A isso foi fortemente sugerido pelo que o Espírito da Rocha disse naquele capítulo que era uma das Akuma no Mi encontradas lá, que poderia ser a Wu no Mi Model Serial,
que Big Mom Deu a Kaido a Niku Nomi que Kuma comeu desse ou possivelmente outra fruta que não seja nenhuma das duas. Mas eu apostaria fortemente que uma das duas frutas de que Rox está falando aqui é na verdade a fruta que acabaria no Vale de Deus, e provavelmente não a de Albi. Supondo que ele nunca tenha saído de lá até o incidente com Harold alguns anos atrás. Dentre essas, no mínimo, eu me pergunto se poderia ser a Niku Nomi. Pode não parecer tão poderosa, mas pense bem. Para invadir e entrar em Marihoa, usar os poderes do Niku Nomi permitiria enviar potencialmente um exército inteiro para o ataque. Aliás, falando nele, vemos Kaido que se juntou à tripulação este ano, assumindo que ainda estamos 44 anos atrás, como afirmado no capítulo anterior, quando Jabak assumiu o controle de Hachoso, o que é descrito aqui como um evento recente. E Kaido deveria ter 15 anos agora, apesar de aparentar mais idade devido ao seu tamanho enorme. Enquanto Big Mom tem 24 anos e Barba Branca 30, Kaido sugere simplesmente matar Harold. Mas Jabek fica furioso ao chamá-lo de amigo. Ele usa o termo Dachi, uma abreviação de Tomodachi, uma forma mais informal de se referir a um amigo, como a palavra inglesa pal, que curiosamente é o mesmo termo que Luffy usa atualmente para se referir a alguns de seus amigos que não são seus companheiros de equipe. Algo que definitivamente adiciona mais ambiguidade moral a Jabek como um personagem que não é tão implacável com todos quanto parece apenas com seus inimigos. Entrando na conversa, também está um homem grande chamado Barbel, um pirata e um Namazu ou homem-peixe-gato, o que explica seu bigode semelhante à pele de um bagre. Ele parece ser bastante grande e usa um colar parecido com o de Asu, embora não tenha sido mencionado pelo nome. Anteriormente, nós o vimos durante o incidente no Vale de Deus aparecendo entre os espíritos da rocha. Naquela ocasião, ele ostentava o icônico bigode, o que confirma sua identidade, mas estava sem cabelo aparentemente raspado, a menos que tenha sido um engano devido ao odor ou algo do tipo. Seu nome Barbel refere-se à barra usada para levantamento de peso, mas curiosamente esse nome é bastante similar ao de Sunbel, o outro pescador dos Piratas do Roger, que tem uma aparência bastante semelhante à de Barbel, sugerindo que os dois poderiam ser irmãos, ou talvez estar conectados de alguma forma. Assim, essa enorme reunião de piratas se formou, e ele é, indiscutivelmente, o membro da tripulação mais poderosa que já existiu. Edward Newgate Shiki Buckingham, Stussy Oluku, Don Marlon Ganzu, Charlotte Lynn Leon Strossen, Kaido, Capitão John Barbel, e mais tarde, Calais Gloriosa, Gilba Star, e muitos outros. Rox Deja tem uma visão e declara que lhes mostrará o ápice do mundo. Essas mesmas palavras que realmente deram a Luffy a chance de um dia alcançar o ápice, mas palavras que para cada um delas têm significados muito diferentes sobre o que existe no topo do mundo.